Olá, tudo bem? Eu sou o professor Sim e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de fundamentos do ensino, né? Então, fundamentos para a educação, mas a educação como uma pasta, né? Dentro do nosso país, uma pasta importante, né? Um ministério importante, mas para chegar a se constituir enquanto ministério e enquanto todas as importâncias que hoje a gente consegue visualizar dentro da educação, em especial da educação básica, né? E o quanto as pessoas pretendem muitas vezes ter uma vida melhor do que aquelas onde elas se encontram, visando então um ensino superior, né? A gente tem alguns fundamentos na educação, no ensino, e eu vou trazer um pouco como eles foram gerados. É sempre bom, é sempre importante a gente ter noção do processo histórico, das disputas e das conquistas, né? Eu sempre falo, e vou falar aqui novamente, que direitos, né, eles foram conquistas, eles são conquistas. E tudo que é conquista na nossa vida, pelo menos assim eu vejo, tudo que é conquista pode deixar de existir se a gente não der o devido olhar e o devido cuidado para essas conquistas. Né? Então, como professor e como cidadão que acredita muito na educação como base para que as pessoas aprendam a viver bem e sempre melhor consigo mesmas e com os outros, com as outras pessoas, né? É sempre importante a gente da área da educação ter noção do trajeto histórico que fez com que nós chegássemos hoje, por exemplo, a poder, e dada a questão de nós precisarmos termos aulas remotas, mas ter esse direito, por exemplo, ainda garantido da educação. Tá? É o seguinte, como aulas remotas não são necessariamente, né? Essa metodologia não entra necessariamente uma metodologia tão apreendida por mim, eu vou pedir desculpas de antemão, né? Porque eu estou tentando lidar aqui com mais de uma tela para conseguir dar conta de trabalhar o tema de uma maneira não rasa, né? Um pouco mais profunda. Eu vou dividir então essa nossa conversa sobre fundamentos do ensino em duas sessões. Tá? Eu vou trabalhar nessa primeira sessão o sistema educacional enquanto estrutura, depois direito e legislação, depois como surge e por que surge todo esse debate dentro das questões educacionais e em especial de ensino. Tá? E aí depois eu tento montar um segundo vídeo, né, para concluir as nossas conversas, né, não chegar a um final, mas pelo menos no quesito de introdução a essa temática, tá? E aí ali eu vou trabalhar as disputas, as leis de diretrizes e bases, né, e o sistema educacional. Novamente retomo a estrutura do sistema educacional para trazer um pouquinho da educação básica e as verbas que são destinadas à educação como obrigatórias constitucionalmente. Beleza? Então vamos lá? Bom, eu acho que já nessa introdução a gente consegue ter uma noção um pouquinho, né, ou começa a se incomodar um pouco mais a respeito da para que serve fundamentos, né, fundamentos do ensino. Para que eles servem? Eles servem para alguma coisa? Sempre que eu pego alguma matéria, né, que já vem com um nome dado para ministrar uma conversa, um diálogo, que é o que eu, né, nesse caso aqui de via única, mas que depois a gente pode tentar sanar algumas dúvidas no que eu souber, no que eu não souber, a gente pode pesquisar em conjunto, eu não sei todas as coisas, né? Estamos aí para aprender, né? Por isso é tão importante a sala de aula, inclusive para o professor e para a professora, tá bom? Mas assim, eu acho que na vida, fundamentos servem para muita coisa, inclusive para a gente ter uma noção, né, de como a gente chegou a ser quem a gente é. E se a gente se agrada de quem a gente é, né, de quem somos, se desagrada, onde estariam esses desagrados, onde estariam então esses incômodos, se é possível sanar incômodos. No que diz respeito a fundamentos de ensino, veja, é amplo. A gente está falando de fundamentos de ensino em qual local? A gente vai falar sobre o quê? Né? Porque eu posso falar de fundamentos de ensino na educação infantil. Eu posso falar. Então, assim,
Veja, é amplo demais, né? No ensino superior. Nós temos uma trajetória que faz com que, atualmente, a gente priorize os cursos de licenciatura para trabalhar com as questões de ensino, por exemplo. Né? Mas nós temos os cursos, o mesmo curso que pode dar uma licenciatura, na maioria das vezes, né, pode dar também o bacharel. E aí também é uma forma de ensino. Né? São ensinos distintos, às vezes metodologias distintas, que vão gerar outros produtos. Apenas isso. A questão é, pelo menos a meu ver, que indiferente de qual produto seja gerado, né, um fundamento ele está ali, né, para regular esses produtos, para que eles sejam passíveis de serem passados e perpassados para uma quantidade maior de pessoas, de forma que a equidade, que o direito à igualdade, né, um direito à vida, para que todos esses direitos sejam preservados, não exclusivamente porque são direitos, mas sim porque nós precisamos de vida, de igualdade, de equidade, para nos mantermos pessoas sãs, pessoas que sejam pessoas boas, né? No contexto da coletividade. Então, nós temos alguns fundamentos ali. O nosso sistema educacional, ele tem uma estrutura que ele prioriza alguns princípios. Né? Como, por exemplo, princípio à igualdade. Então, o acesso e a permanência. Né? Na obrigatoriedade do ensino, o acesso e a permanência desse ensino. Na não obrigatoriedade, que a gente vai discutir um pouquinho, né, ainda acredito eu que nesse primeiro vídeo, na não obrigatoriedade, mesmo assim. Né? Então, por exemplo, você realizar uma graduação ou um curso superior, né, numa faculdade ou numa universidade, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Né? O Estado precisa direcionar, né? Ele tem a obrigação, né, de direcionar e te dar a possibilidade do ensino. Mas você não é obrigado ou obrigada a realizá-lo. Né? No ensino superior. Mas e no Fundamental 1? No Fundamental 1 é obrigatório. E aí o Estado, quando eu digo, está para além das questões do Estado de São Paulo ou do Estado de Minas Gerais, não é isso. O Estado, enquanto nação, enquanto país, o Estado precisa te dar a possibilidade, né? Ele é obrigado a te dar a possibilidade do acesso e permanência, quando ele obriga também o seu cidadão, a sua cidadã, a dada situação. Então, por exemplo, no nosso país, o voto é obrigatório. E aí, o Estado precisa gerar, então, em épocas de eleição, né, possibilidade de que todas as pessoas consigam realizar os seus votos. Então, por isso que nós temos as campanhas, por isso que nós temos dentro das escolas. Por que é uma escola eleitoral? Porque a escola é obrigatória. Então, o Estado sabe que a população já está acostumada a ir naquele local, inclusive se for exclusivamente pela obrigatoriedade. O que a gente espera que nunca seja, né, dentro dos nossos vínculos educacionais. Então, princípios como de igualdade significam princípios de acesso e permanência. Aí nós temos outros princípios que regem o sistema educacional enquanto estrutura. Liberdade, pluralismo, respeito e tolerância, gestão democrática. Nós ainda estamos numa gestão democrática, o que significa ouvir as análises e críticas dos seus pares. Porque nós nos encontramos, nós temos o direito à fala dentro do sistema educacional, nos é dado constitucionalmente o direito à fala, né? Como também nos é dado o dever de escutarmos quando as críticas forem realizadas. Mas nós temos, é uma gestão democrática, por isso que nós temos os processos hierárquicos dentro das escolas, das unidades escolares, das secretarias de educação, das diretorias de ensino, né, que eram antes delegacias e que hoje estão estabelecidas enquanto diretorias. Tá? Valorização da experiência extraescolar,
né? Tanto para o profissional da educação, como também para as pessoas que lá se encontram, né? Mas aí, claro, cada unidade escolar gerida de acordo com o seu PPP, né? O projeto político-pedagógico e as diretrizes e os currículos nacionais, as bases nacionais, cada unidade escolar depois tem a sua autonomia quando não se encontra, né, em conjunto com o contexto público. Tá? Então, você tem algumas escolas, por exemplo, que podem ser de base religiosa e vão priorizar, por exemplo, na valorização da experiência extra-escolar, todo o trajeto religioso do seu estudante, da sua estudante. Né? Numa escola pública, você também valora, mas você valora todos. Tá? Você não pode escolher um. Você precisa priorizar todas as possibilidades que se encontram em sua sala de aula. Tá? E o vínculo escola-trabalho e práticas sociais, porque esse é o vínculo que gera o que a gente chama de educação. Educação nada mais é do que o vínculo da escola com o trabalho e as práticas que aquele indivíduo, que aquele sujeito tem nesses dois âmbitos e como ele se constrói, né, sociopoliticamente. Por isso que a gestão é democrática, tá bom? E aí nós temos 4 princípios, então, que vão ser os princípios norteadores, tá? O princípio filosófico, o histórico, o socioeconômico e o ético-político. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles agora, certo? Vamos lá. Primeiro, o princípio filosófico. Tá? O que significa? Significa compreender melhor o mundo, fazendo-nos ter uma atitude crítica em relação às respostas e soluções apresentadas para os problemas da sociedade, né? Com o objetivo de termos um mundo cada vez melhor para todas as pessoas. Então, um dos fundamentos, um dos princípios de um fundamento de ensino, pelo menos aqui no nosso país, ele é filosófico. A gente vai ver que historicamente ele é filosófico, tá bom? E por que ele é filosófico? Porque é isso. Para além de compreender melhor o local onde você se encontra, que são exercícios filosóficos que são realizados ali, quando você consegue parar para pensar no meio que você se encontra, você também consegue, a partir do momento que você se percebe nesse meio, você também consegue realizar críticas em relação a essas respostas, né, que são dadas socialmente, muitas vezes, com um senso comum, né, que faz parte de um aprendizado, o senso comum faz parte de um aprendizado, mas que, dentro de um contexto de ensino, ele também faz parte de um objeto que precisa ser questionado. Então, quando a gente vai, por exemplo, para uma unidade escolar e a gente fala assim, ai, nossa, meu filho, minha filha está aprendendo umas coisas na escola, parece que não tem nada a ver com o tipo de vida que ele tem aqui em casa, né? Isso. Às vezes a escola vai trazer um conhecimento para além da instituição familiar, mas é porque esse é o papel dela. O nosso papel não é apenas reforçar a instituição familiar. Aquela instituição ela vai ser reforçada em vários outros âmbitos. Né? O que a gente tem que fazer, enquanto educadores e educadoras, é preservar a possibilidade de que a instituição familiar continue a existir. Então você tem que ensinar o que são os valores e princípios. Né? No caso do filosófico, questionando algumas coisas. Claro, e dar a possibilidade para que a pessoa que está aprendendo naquele instante, né, consiga depois gerar suas próprias críticas, né, a partir do que você vai ensinando, do que vem a ser análise. Então a gente não espera que o nosso aluno ou aluna, dentro do que a gente vai trazendo, por exemplo, em sala de aula, vá agir como se nos pegasse como modelo, né, e aí ele vai reproduzir esse modelo. Não. A intenção é que, por exemplo, no contexto filosófico, ele aprenda a criticar, olhar o que a ele vale a pena, a ele ou a ela vale a pena, o que ele acha que não vale, e criticar, mas conseguir fazer uma análise, uma crítica que não seja a partir de ofensas, mas que seja, por exemplo, a partir dos princípios que eu coloquei lá em cima, da pluralidade, do respeito e da tolerância,
né? Então esse é um primeiro. O segundo, né, o histórico. A gente tem um histórico de fundamento, né, de ensino, às vezes até nem tão documentado, mas a gente tem noção, né? E a gente tem um processo histórico dessas noções todas, né? E uma delas é o processo histórico de ensino aqui do nosso país perpassa dentro de algumas linhas, né, que estudam os fundamentos, né, pelo contexto dos jesuítas, por exemplo. Nós também temos fundamento educacional com relação aos povos e nações indígenas, né, que às vezes são menos valorados. A gente olha e fala assim, poxa, não, né, mas não é o que eu quero e tudo mais. Mas não importa, não importa. É uma população que ali se encontra, que aprende, que tem fundamento de ensino ali estabelecido. Como os jesuítas também o tiveram. Nós podemos realizar críticas? Podemos, mas também somos passíveis de críticas a partir do momento que também nos encontramos no mesmo espaço democrático, certo? Bom, então a gente tem dos jesuítas até a discussão atual a respeito do Estado colaborar para a investida, né, por exemplo, né, de escolas militares, que também são possíveis e passíveis de existir no nosso território. Então você tem escolas religiosas, escolas militares, escolas rurais, né? A região de Marília tem algumas escolas que fazem um vínculo grande com relação ao contexto rural, né? Dada a expansão e a população rural que nós temos. Ótimo, são fundamentos. Então nós temos um fundamento histórico também. O terceiro, um fundamento que ele é socioeconômico, né? Nem sempre começa por aí, dado que a gente está falando de jesuítas e tudo mais, que a gente está falando, por exemplo, de nações indígenas, nem sempre a economia interagiu ou foi o norte das questões educacionais. Nem sempre se priorizou necessariamente, né, o lucro quando se pensa em educação. Atualmente, não podemos ser hipócritas, né? Sejamos honestos e honestas. A gente sabe que muitas pessoas, dada a condição de vulnerabilidade no nosso país, nas nossas regiões, né, conseguem visualizar na educação institucional e formal a possibilidade de ascensão econômica. Eu vou estudar mais, quem nunca ouviu, né? Vai estudar para ser alguém na vida. Vai estudar, você precisa ser alguém na vida, né? Não é porque você não é ninguém. Eu sou alguém. Eu não sou alguém, então, se eu não estudo? Claro que é. Né? Mas a gente sabe que hoje, no contexto que a gente se encontra, né, as pessoas que acumulam uma quantidade maior de cursos, de formações, né, de conhecimento que é colocado como conhecimento primordial, né, importante e imprescindível para algumas atuações, né, essas pessoas também costumam ter um salário maior quando empregadas. Então, a gente sabe que muitas vezes a nossa população, a instituição familiar, por exemplo, busca, né, que seus filhos, filhas ou crianças responsáveis, que estão na responsabilidade daquele adulto, daquela adulta, dê continuidade na educação e no ensino. Óbvio, o nosso governo também faz isso. Né? Nós temos que criar continuamente leis, pareceres, decretos para que sempre a maior parcela da população esteja nas escolas ou realize os seus cursos. Então, isso também é um princípio. E, por fim, o princípio ético-político. E o que seria esse princípio ético-político? Né? É a educação. O que a gente vai fazer, então, com essa educação? Né? Partindo do contexto que vamos priorizar a educação como imprescindível para a constituição, né, de um cidadão e de uma cidadã, porque é para isso que a educação existe, porque você já existe enquanto ser humano. Para que nós temos educação no nosso país? Né? Então, nível nacional. Para que exista cidadão e cidadã. No mínimo, para que você consiga se constituir na sociedade na qual você vive. Tá? Então, o que a gente pensa nisso? Meio de reprodução, interação social, a escola como formal, intencional e planejada. Quando você fala de um profissional da educação, seja esse profissional, essa profissional, esteja onde estiver no contexto
de níveis, se você está na educação básica, se você está na educação infantil, se você está no ensino superior, se você está em algum ensino técnico. Indiferente do local onde você esteja, a sua escola, ela precisa ser intencional, a sua fala precisa ser intencional, a sua fala, os seus espaços precisam ser planejados, e tudo isso está dentro, está contido no que significa ser um profissional da educação ou uma profissional da educação. Isso precisa ser levado muito a sério pela gente. Porque se nós não levamos a sério todos esses meandros, ou se nós não conhecemos, né, o que eu vou trazer, por exemplo, um pouquinho de lei aqui pra gente, se a gente não conhece, a gente não sabe quem está gerindo a nossa profissão. Quando você não sabe quem está gerindo a sua profissão, você não sabe quem está gerindo parte da sua vida. Porque por mais que o seu emprego seja apenas uma parcela da sua vida e não a sua vida toda, e é isso que a educação também vem mostrar, né, ele é uma parcela importante da sua vida. Você, em vários momentos, provavelmente, se caracteriza a partir do emprego que você tem. Oi, tudo bem? Ah, e aí, quem é você? Eu sou professor. Tudo bom? Né? Então, quer dizer, você está colocando, às vezes, o emprego à sua frente. Antes de pensar no contexto, então, de emprego, é necessário que a educação tenha noção de que nós formaremos e somos cidadãos e cidadãs. Isso eu vou bater bastante na tecla, porque é importante o profissional da educação ter noção disso, como fundamento de ensino, tá bom? Bom, e aí, né, somos seres em constante transformação e nos construímos por meio da prática, da relação com a natureza, por meio do trabalho e da relação com os nossos iguais. E aqui vai bem entre aspas, na verdade, infelizmente. Também avaliamos nossas ações com valores enunciados pelo meio sociocultural. Então, a avaliação fazendo parte, né? Essa é uma outra aula, provavelmente vocês ou tiveram ou terão, né? Mas o processo avaliativo, ele também perpassa por todas essas questões. Né? Por que avaliamos? Como avaliamos? Quem avaliamos? Nos autoavaliamos? Precisamos fazer a autoavaliação, né? Enquanto profissionais. Acredito, na verdade, que todos os profissionais deveriam constantemente rever suas ações e práticas e aprender com as interações, né? No nosso caso, a gente tem o privilégio de poder fazer essa ação de avaliação, de rever nossas práticas, praticamente todos os dias. Quando algo não sai de acordo com o que foi planejado, mas que está dentro dos princípios que precisam ser trabalhados. Isso é fundamento de ensino. Tá bom? E aí, como eu posso fazer isso? Como eu posso gerar essas ações? Bom, meio de reprodução, a reprodução da aula, a reprodução dos espaços, a configuração, claro, interação social. Por que, por exemplo, o nosso país prioriza a escola, um espaço onde, obrigatoriamente, numa certa idade, a criança precisa ir e precisa permanecer. É obrigatório. Né? É obrigatório. E aí, por quê? Porque a interação social, né, foi colocada no nosso país como imprescindível. É necessário para que se tenha uma boa sociedade, boas interações. Então, você precisa aprender a lidar com conflito, você precisa aprender a lidar com críticas, você precisa aprender, às vezes, infelizmente, a lidar com violências. Né? Para saber como você vai atuar. Você faria tudo isso exclusivamente na sua família? Não, não faria. Porque a família, ela tem outros fundamentos. Em vários momentos, as famílias estão de acordo com os fundamentos do ensino? Claro, são princípios que são também princípios, muitas vezes, universalizantes. Né? Perpassam, eles atravessam várias outras instituições. Você pode falar isso de uma empresa e tudo mais. Logo, você pode falar isso da família, que é uma instituição, tá bom? Mas, no caso da escola, né, a gente prioriza um contexto de interação social e, em vários momentos, trabalha essa interação. Faz parte do nosso trabalho, né? Tá sempre de olho nos conflitos dentro da sala de aula, ou nos conflitos, inclusive, dentro do prédio, da unidade escolar, né? A interação não é só do estudante, da estudante, é também nossa para com os nossos pares, como lidamos com todas essas críticas, não é verdade? Então, assim, a escola,
de novo, como formal, intencional e planejada, né? E o meio como meio físico e meio sociocultural, certo? Aí, a gente tem alguns marcos, né? Vamos dar sequência aqui primeiro no direito e legislação. Então, vamos lá. Na verdade, antes de entrar em direito e legislação, como eu disse, eu tô com muita coisa aqui aberta, tá, gente? Peço desculpas, mas eu acho que tem 3 coisas que são muito importantes para serem ditas, para a gente, então, fechar essa questão dos princípios, né? Então, ó, retomando, o princípio é o filosófico, o histórico, o socioeconômico e o ético-político, tá bom? E aí, o que eles visam? O que esses princípios visam? Por fim, desenvolvimento da sensibilidade, ética e estética. Ética e estética tá para além das roupas, tá bom? Ética no princípio, nos nossos princípios, inclusive princípios morais, tá bom? E estética, né, diz respeito à configuração de quem somos e de como vamos ter um olhar e criar um olhar para enxergar a outra pessoa. Então, por exemplo, aqui cabe a discussão que nós fazemos com relação a racismos, a discussão com relação às nações indígenas. Por quê? São princípios éticos e são princípios, né, estéticos que precisam ser sempre repensados, dada as nossas hegemonias, né, nacionais e internacionais, ocidentais, tá bom? Outro desenvolvimento que a gente prioriza é o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico. Nós não vamos para uma sala de aula e nós não vamos para uma unidade escolar, uma diretoria de ensino, uma secretaria de educação, né, sem conhecimento científico. O que eu passo para vocês hoje é científico, é das ciências humanas. Muitas vezes as ciências humanas não são vistas como ciência, né, mas nós fazemos pesquisas, nós visualizamos o que está acontecendo. Então, assim, nós realizamos desde pesquisas que são positivistas, né, dentro já das caixinhas pré-organizadas, até pesquisas que são transversais. Né? Então, são narrativas, mas tudo isso é imprescindível. São pesquisas históricas, né, que fazem não só o levantamento de dados, mas a crítica desses dados, uma releitura dos dados e do motivo de alguns levantamentos. Então, tudo isso é científico, tem base científica. Né? Isso que eu estou trazendo para vocês é científico. Até agora é histórico-científico, mas é científico, tá bom? E o desenvolvimento da racionalidade filosófica e da cidadania. Nós temos escola, nós temos ensino, nós temos fundamento de ensino para que aprendamos a melhor forma de interagir enquanto cidadão e cidadã. É isso. E a partir disso, nós vamos trabalhar as outras facetas. O trabalho, né? Então, assim, aí vem a continuidade nos estudos, a possibilidade de se tornar você um cientista, né? De buscar numa criança pequena ou bem pequena, por exemplo, o que agrada, o que desagrada, se ela entende o que é agrado, se ela entende aquilo que ela gostou, por que ela não gostou de alguma coisa, quantas vezes ela precisa experimentar algumas coisas para gostar. Vamos ser honestos, qual a quantidade de pessoas aqui que na infância, né, a hora que o pai, a mãe, a pessoa que cuidava, colocava aquele prato de comida e colocava beterraba e olha, era tudo que eu queria na minha vida. Era a beterraba, era a couve. Ela é importante para a manutenção da sua vida. Né? E aí você vai criar uma racionalidade também nesse sentido. Primeiro você vai introduzir, então tudo isso faz parte do contexto de fundamento. Isso fundamenta depois as nossas práticas. Né? Tudo isso aqui é o que vai nos dar respaldo para que possamos agir da maneira como nós achamos e estudamos ser a melhor maneira para com aquele indivíduo, aquele sujeito, né? Aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto. Né? No ensino superior, a gente olha e fala, bom, isso aqui é a melhor metodologia para lidar com essa pessoa, é a melhor estratégia para lidar com essa pessoa. Né? Então, isso é científico e precisa ser racionalizado por nós. Quando adentramos uma sala de aula, temos que ter a noção
do que pretendemos como meta naquele instante. Se você entra numa sala de aula e não sabe qual é a sua meta, quais são os fundamentos para que você atinja aquela meta, a sua aula vai ficar realmente muito complicada. Né? Porque você não sabe, você não vai conseguir fazer a avaliação posterior de si para fazer a avaliação dos seus alunos e alunas. Tá bom? Aí então entramos no direito e legislação. Né? Direito público e educacional. Tá? Então, assim, algo que eu vou repetir. Né? O direito, ele não é inato. Tá? O direito é produto da história. Se hoje podemos, por exemplo, falar a respeito de fundamentos do ensino, é porque tivemos um processo histórico de grandes lutas no nosso país, muitas vezes, para que possamos ter um ensino e uma educação de qualidade. Não nos é dado, direito nunca nos é dado. Mais uma vez, direitos são conquistas. E quando você, se você está aqui fazendo essa aula, é porque você pretende dar sequência à profissão de educador ou educadora. Assim sendo, é necessário que você, enquanto profissional da educação, conheça os seus direitos e os seus deveres, é óbvio, mas também os seus direitos, para conseguir formar sempre um produto histórico de melhor qualidade. Porque isso faz parte da nossa profissão e é responsabilidade nossa, indiferente do cargo que estejamos ocupando, tá? Enquanto às vezes professor, você se torna um professor ou uma professora, aí, não, eu sou coordenador, não, eu sou diretor ou diretora. Né? E isso daqui não está de acordo com o que eu acho que é o correto. A gestão é democrática, você vai a seus pares, você vai conversar. Enquanto diretor ou diretora, por exemplo, você vai até os professores, você vai até o conjunto de funcionários e funcionárias da escola que fazem parte do processo educacional de qualquer pessoa que lá esteja, tá? Merendeira, merendeiro, faxineiro, faxineira, todas essas pessoas compõem o espaço escolar e precisam também estar dentro da gestão democrática, certo? E aí você questiona, olha, isso aqui está de acordo, vocês concordam, vocês discordam? Né? Você tem o direito a discordar, inclusive de práticas que muitas vezes são práticas de gestões públicas. Você pode fazer. No que diz respeito às empresas privadas, óbvio que você vai ser chamado a trabalhar muitas vezes numa escola quando você tem um perfil já pré-selecionado, né, para dar da escola. Então, uma escola militar ou uma escola religiosa, se você não é religioso, poxa, fica complicado você dar aula numa escola religiosa se tu não acredita, né, naquela dada religião. Como ficaria muito complicado você dar aula numa escola que prioriza os posicionamentos militares se você não é favorável, mas você pode não ser favorável, tá? A questão é, dentro dos espaços, além do direito à voz, você tem o dever da voz. E nós, como profissionais de educação precisamos saber disso. Né? Isso é um fundamento da nossa profissão e do ensino no país, está colocado em direito, tá bom? E aí você tem assim, primeiro, dentro desse contexto, então, de direitos, você tem um primeiro contexto oral, né, com os sacerdotes e jesuítas e tudo mais, posteriormente, um direito europeu, né, a partir do direito romano, né, estilo tábula, né, as 12 tábulas, por exemplo, tá? Só que aí a gente tem em conjunto tudo isso, o que isso traz, né, na verdade? Traz um conjunto de normas formuladas por pessoas para dar ordem à vida em sociedade. O que é o direito? É um conjunto de normas, né, e nós temos isso, então, dentro dos nossos fundamentos de ensino, é um conjunto de normas que tem por pretensão, né, dar ordem a uma vida social. Nós somos uma quantidade muito grande de pessoas, como nós vamos organizar essas pessoas, para que essas pessoas, na medida do possível, né, tenham condições de vida e não de subvida. Você precisa criar alguns direitos. E no que diz respeito à educação, a mesma coisa. Você cria esses direitos, né, e você faz com que eles caminhem para uma prática sempre em busca de melhorar o local da educação, né? Seja ele qual for, tá bom? Você tem também um contexto de direito educacional, então, né?
A gente teve, por exemplo, o Brasil Colônia, o contexto de Brasil Colônia, né? Então, 1549. A gente tem os primeiros jesuítas ali entrando e fazendo uma discussão e organizando espaços educacionais. Fosse em roda, né, para trazer um processo bíblico, por exemplo, também é educacional. Também é educacional. Então, a gente não pode negar esse processo histórico que ocorreu no nosso país. A gente pode fazer análises e críticas, mas negar a existência não é possível, não é verdade? Aí você tem uma base jurídica na Constituição em 1824, né, e a última em 1988. Tá? Você tem também a autonomia e sistematização, né, do direito educacional. Por volta de outubro de 1977, a gente tem o primeiro seminário em Campinas nesse sentido, né, que busca a autonomia da educação, né, para sua própria gestão, e busca também sistematização desse processo educacional que não estava necessariamente sistematizado e organizado da maneira como hoje se encontra, mas que, é claro, sempre podemos caminhar para mais. Tá? E aí a gente tem Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996, né, que é uma relação entre os estudantes, professores, administradores, especialistas e técnicos, né? E que, por exemplo, traz a pedagogia em conjunto com o direito educacional. O que significa esse bolo todo, né, de direito educacional? Isso tudo é um conjunto de técnicas, regras e instrumentos jurídicos sistematizados que objetivam disciplinar o comportamento humano relacionado à educação. Sim, a educação traz um tipo ou alguns tipos de disciplinar, né? Infelizmente, em vários momentos, essa palavra e esse conceito disciplina, as pessoas tendem a alocá-la, né, a uma ordem, né, de silenciamento, né? Olha, um exemplo claro disso e que provavelmente todo mundo já passou na vida, se não sendo o próprio objeto dessa crítica, visualizando, né, alguém que passou por essa crítica, que é a pessoa indisciplinada. Olha aquela criança, sabe? Toda tá falando e o outro fala junto. Né? Você não consegue esperar um amigo terminar de falar, você já fica todo ansioso, toda ansiosa, sai berrando. Você não consegue fazer uma atividade. Você tem condições, por exemplo, né, de acordo com a constituição do seu corpo de realizar dada atividade, mas assim, não tem vontade nenhuma de realizar, né? Precisa ser mais disciplinado na vida. Né? Não é dessa disciplina que a gente está falando, tá bom? Até porque em vários momentos isso pode ser uma violência e não uma disciplina, tá? O que a gente está falando aqui diz respeito a disciplinar comportamentos humanos no sentido de introduzir àquela pessoa, né, uma sociedade. Então, coisa simples. Né? A escola, para uma adolescente, né, é um espaço social, mas é um espaço onde ele ou ela acaba conhecendo um monte de coisa que nunca viu na vida. Todo dia, praticamente, a pessoa que está na fase obrigatória do ensino, né, trabalha com a novidade. Todo dia. Vocês sabem a respeito de tal coisa? A sala sempre responde, não, não sei. Ou quase sempre, né? Então, por exemplo, você ia saber lidar com produtos químicos se você... Olha, aquilo ali é inflável. Você sabe o que significa ser... Inflável não, inflamável. Você sabe o que significa ser inflamável. Inflável você também sabe, assim, espero, né? Mas como você sabe que é inflamável? Tem álcool, você tem noção do que significa essas palavras. Elas não vieram a você à toa. E muitas vezes não vieram pela instituição familiar. Quem fez isso? A escola. Por quê? Porque ela é regulada, ela é disciplinada para isso. Ela tem os seus currículos nesse contexto, tá bom? E aí, como surge e por que surge então esse debate? O que faz com que esse debate exista, né? Deixa eu dar uma sequência aqui. Tá, pronto. Bom, a gente tem, primeiro, então, um contexto entre 64 e 85, por exemplo, né, com uma discussão no que diz respeito à ditadura no nosso país,
tá? A gente tem expresso vários decretos, né, e várias normas, várias leis que surgem nesse período, né, porque estão regulamentando uma escola e um ensino ali também, né? Então, e aí a partir de 80, como é que quando a ditadura começa a demonstrar a sua possibilidade, né, de queda, né, a gente tem alguns pareceres, alguns parâmetros, algumas reformas que ficam mais evidenciadas, mesmo que não necessariamente estando contidas naquele período, apesar de que todas que eu vou falar agora estão. Né? A ditadura traz no nosso país uma quantidade muito grande também de posicionamentos no que diz respeito aos fundamentos do ensino, tá bom? E aí você tem, por exemplo, a reforma no ensino superior, que é a lei 5.540 de 68. Nós temos a reforma do ensino de primeiro e segundo grau, que é a lei 5.692 de 71, né? E nós temos algumas características, né? Que é a característica de racionalidade, de eficiência, e aí sim entra a de produtividade. Um corpo ensinado é um corpo que produz. Né? Atualmente nós temos várias críticas, várias ciências, né? Vários cientistas que criticam esse contexto de produtividade em excesso dentro do contexto de ensino e educação, tá bom? Mas também seria motivo para um outro vídeo, tá? Ali, a gente tem, além desse contexto de obrigatoriedade, a gente tem um marco, né? Que é o curso de pedagogia, né? Que é de onde sai, por exemplo, várias discussões das licenciaturas no nosso país. Né? O curso de pedagogia surge como especialista e técnico em assuntos educacionais. Né? Vão tentando fazer essa modificação atual, né? Do pedagogo para o especialista e técnico em assuntos educacionais. Vale ressaltar que atualmente, por conta desse processo pandêmico, né, por toda a situação pandêmica que o mundo tem passado e que, infelizmente, no nosso país tem sido alvo de muito descaso, né, fazendo com que a morte simplesmente aumente, né, alguns assuntos no que diz respeito à educação, à pasta educação, tem retomado um espaço que nós havíamos acreditado, né, que nós estávamos acreditando que havia sido superado. Né? E essas questões de técnico em assuntos educacionais, por exemplo, têm vindo à tona. Isso está dentro das nossas discussões aqui, tá bom? Mas eu vou trazer 4 marcos para a fundamentação, para a importância do contexto do direito, por exemplo, a fundamentação do curso de pedagogia, que faz com que atualmente a gente tenha a possibilidade muito mais ampla, né, e características profissionais dos professores e professoras que atuam na educação infantil, né, na pré-escola, na creche, né, essa discussão, por exemplo, tá bom? Nós temos 4 marcos. Primeiro marco, em 1939, tá? O governo federal cria o decreto 1190, que é de 39, tá? E ele institui, então, a criação do curso de pedagogia. Como que ele faz isso e onde, né? Organizando a Faculdade Nacional de Filosofia. Lembra lá no começo o nosso princípio, o princípio filosófico? Tá aí, o curso de filosofia, ele vem como marco, né, para ser constituída a Faculdade Nacional de Filosofia. Pensar educação, pensar ensino, pensar fundamento de ensino é pensar parâmetros também filosóficos. Imprescindível pensar o contexto filosófico, tá bom? Aí em 62 a gente tem o parecer do Conselho Federal, tá, de Educação, que é o 251 de 62, né, com um novo currículo mínimo do curso e uma nova duração para esse curso. Aí a gente tem em 69 outro parecer, tá, do Conselho Federal de Educação, que é o 252. Né? Então, em 62 era o 251, em 69 é o 252, né? E que em conjunto com a resolução número 2 de 1969, né, ele molda outro novo currículo, tá? E com outra duração, né? E fraciona, então,
habilitações técnicas. E aí a gente tem trabalho de planejamento, supervisão, administração e orientação educacional. Veja, você já começa a entender e compreender, já vai trazendo mais para a atualidade do que a gente tem hoje. Dentro de secretarias municipais, dentro de secretarias estaduais, dentro do Ministério da Educação, né? Você já começa a perceber que a gente vai burocratizando, sim, e dentro desse processo de burocratização vai firmando, né, outras bases e fundamentos dentro do direito, tá bom? Aqui a gente também tem a entrada da didática como disciplina obrigatória, porque ela não era. Só que para a gente trabalhar com ensino e aprendizagem, que a meu ver significam absolutamente a mesma coisa, é necessário que você tenha noção da didática que você vai utilizar. Essa é uma ferramenta, é um instrumento e é um conhecimento importante, né, para se saber não só o que passar, mas como passar, né, para além então de um positivismo, né? E a gente tem um quarto marco, que é o Conselho Nacional de Educação, número 1, de 10/4/2006, tá? E ele vai fixar as diretrizes curriculares, né? E o pedagogo e a pedagoga se tornam, enfim, profissionais capacitados para atuar no ensino, organização, gestão do trabalho pedagógico nos contextos educacionais, né? Nos tornamos, então, dentro do direito, né, pedagogos e pedagogas, por exemplo, mas dentro das licenciaturas que temos no nosso país, também, né, passíveis das organizações dos espaços pedagógicos nos contextos educacionais. Né? Não só temos o direito, então, agora, de organizar os nossos espaços, como temos o dever de pensar essas organizações para além da sala de aula, tá? Que fique claro, aqui a gente está falando de administração, de gestão, né, de pareceres municipais, estaduais e federais. Né? A sua profissão, quando se torna então professor ou professora, está realmente para além da sala de aula, né? E os posicionamentos precisam ser tomados, tá bom? Acredito eu que para esse primeiro momento, 47 minutos dessa primeira etapa, eu vou parar aqui. Qualquer coisa você pode retomar o texto, né, retomar o vídeo e pegar um pouco mais desses nomes e tal. E aí, no próximo vídeo, eu dou sequência para nossa segunda e última parte, tá bom? Até daqui a pouco.